anos e viu sua fortuna acabar nas mãos puras e benéficas, deixando-as que aceitem sua verdade e a pura realidade. E também purificou as mentes, abrindo a elas os ideais e revelando a elas a sabedoria e o conhecimento, purificando-as de qualquer distorção ou dano. O profeta Muhammad, que a paz e a prece de Allah esteja sobre ele, nasceu na cidade de Meca, na casa sagrada de Allah, na Arábia, sendo que esta cidade estava cheia de imagens e estátuas, e os seus habitantes eram de uma ignorância elevada, sem terem estudo ou conhecimento. Não tinham o conhecimento das escritas e nem da literatura. Os árabes daquela época se tornaram os responsáveis da cidade, por serem os guardiães das imagens e das estátuas, e também os sacerdotes do local. O mensageiro Muhammad, que a paz e a prece de Allah esteja sobre ele, nasceu numa época que a ignorância e o mau caráter e o egoísmo estavam no seu auge, no meio do deserto árido das Arábias, onde não existia ordem e nem direito. A lei predominante era a lei bárbara do deserto, onde não existia relacionamento com nações e nem com povoados, a não ser o relacionamento limitado e necessário, o relacionamento comercial. O mensageiro de Allah cresceu com a personalidade honesta, verdadeira e fiel, longe do seu povo, só mantendo o relacionamento necessário, que eram os ganhos necessários nos seus negócios para a sua sobrevivência, do seu dia a dia e a sua morada no meio dele. Nunca teve contato com professor, ou mago, ou sábio daquela época. Odiava a idolatria e a prática dos cultos, falsos e enganosos e distorcidos. Nunca se prostrou para uma imagem ou estátua e nunca participou dos cultos do seu povo. Resumindo, ele passou os seus 40 anos como um homem normal e simples e, acima de tudo, honesto e verdadeiro. Aos 40 anos, numa noite, na caverna dominada Hira, no topo da montanha, se revelou a ele o arcanjo Gabriel, lhe informando a mensagem da sua missão, vinda do seu Criador, revelando a sua primeira obrigação divina dele e de seu povo, dizendo a ele: lê em nome do teu Criador, que criou o homem de algo que se agarra. Lê que teu Criador é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Alcorão 96, de 1 a 5. Para maiores informações, escreva para a Mesquita Brasil, Avenida do Estado, 5382, São Paulo, e até a próxima sexta-feira, se assim Allah desejar. Que a paz e a misericórdia de Allah esteja com todos vocês. O MEC está dando um voto de confiança aos novos prefeitos para que estados e municípios continuem distribuindo a merenda escolar. 45 dias de aula sem interromper a merenda. A continuidade do benefício depende da prestação de contas e da criação de um conselho de alimentação escolar com professores e pais de alunos. Se tem aula, tem que ter merenda. Globo, Bola o que rola. Dia 17, estreia a nova novela das 8, A Indomada. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 45. Bons estudos! Na última teleaula, você começou a aprender a fresar ranhuras retas. Viu, por exemplo, como fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa. Pois hoje, o nosso estudo vai continuar. Na teleaula de hoje, você vai aprender como fresar ranhuras em T, como fresar uma ranhura trapezoidal e como fazer ranhuras de chaveta. E não esqueça, hein? Sempre que você tiver alguma dúvida, dê uma revisada nas teleaulas anteriores, porque só assim você vai conseguir prosseguir. Então vamos em frente, porque a nossa teleaula de hoje está começando.
Muito bem, seu Caio. Tô vendo que já tá dominando o assunto, né? Que nada, Silva. Eu tô treinando pra ver se eu aprendi mesmo a puxar coordenadas. Eu tô vendo que nessa história de fresagem tem um monte de coisas que eu ainda não sei. Claro que tem, mas nós vamos dar um jeito nisso. Hoje você vai aprender a fresar ranhuras em T. Aí, pra que serve? A ranhura em T é aquela feita em mesas de plainas, fresadoras e furadeiras. As ranhuras em T funcionam como guias para porcas e parafusos, usados na fixação de peças e acessórios nas mesas de máquinas. As ranhuras em T são padronizadas pelas normas DIN, NBR e outras. Bom, então vamos logo porque eu tô louco pra aprender como é que se faz essa ranhura em T. Então atenção, hein? Primeiro fixamos e alinhamos a peça. Depois de consultar uma tabela normalizada, a gente escolhe a fresa adequada à largura da ranhura, fixamos a fresa e determinamos os parâmetros de corte. Puxamos a coordenada e iniciamos a usinagem da ranhura retangular. Agora colocamos a fresa tipo T, também chamada de Woodruff. É ela que vai fazer o desbaste da ranhura em T. A haste da fresa deve ter diâmetro menor do que a largura da ranhura retangular que foi feita. Iniciamos a ranhura perpendicular à anterior. A refrigeração tem que ser contínua e abundante para evitar o acúmulo de cavacos. A refrigeração também evita o aquecimento excessivo da peça e da ferramenta, impedindo que elas se danifiquem. Trocamos de novo a fresa por outra com dimensões iguais à da ranhura em T, que permita finalizar a ranhura num só passe. Isso é feito centrando a fresa e colocando-a depois na altura definitiva. Finalmente, damos a passada com a ferramenta e terminamos a ranhura. Na hora do acabamento, o ideal é escolher o menor avanço possível. Isso porque a fresa Woodruff é muito sensível e poderá se quebrar se o avanço for superior ao que ela pode suportar. Para fazer uma ranhura em T, como a representada neste desenho, você deve seguir esta sequência de operação. Fixe e alinhe a peça. O canal pode ser aberto com uma fresa cilíndrica de topo de 10 milímetros de diâmetro, ou com uma fresa circular de 3 cortes com largura de 10 milímetros. O importante é que o canal fique com, no máximo, 18 milímetros e meio de profundidade. Troque a fresa por uma do tipo T para ranhura. Para isso, use a tabela DIN. Abra o canal em T, posicionando a fresa na altura de 19 milímetros, como indicado no desenho da peça. Vamos dar mais uma olhadinha no desenho. Veja que o rasgo pedido tem 18 milímetros, enquanto que a fresa de trabalho tem apenas 16 milímetros de diâmetro. Como é que a gente faz para conseguir um rasgo de 18 milímetros? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Depois que eu der uma passada com a fresa, o canal aberto vai ficar com 16 milímetros. Mas para que ele fique com 18 milímetros, acho que eu preciso deslocar a mesa da fresadora em 1 milímetro, no sentido transversal ao deslocamento dela. Depois eu dou outra passada para usinar o milímetro deslocado. Então eu tenho agora um canal com 17 milímetros de largura. Então eu preciso deslocar a mesa da fresadora no sentido transversal em mais 2 milímetros, para que a fresa retire 1 milímetro do outro lado do canal. O deslocamento dessa vez tem que ser no sentido inverso ao do primeiro ajuste. A altura de 8 milímetros é obtida com a fresa escolhida. Depois de pronta a ranhura em T, é só limpar a peça e retirar as rebarbas. É isso. Chegou a hora de você ver como se faz uma ranhura trapezoidal. A ranhura trapezoidal é muito usada na construção de guias para elementos de máquinas. Existem vários tipos de ranhura trapezoidal, mas a mais comum é a ranhura conhecida como rabo de andorinha. Agora fique de olho para ver como se faz uma ranhura trapezoidal. Fixe e alinhe a peça. Fixe a fresa para fazer a ranhura retangular. Puxe a coordenada. Determine os parâmetros de corte. Frese uma ranhura de seção retangular, inscrita na seção trapezoidal. Deixe mais ou menos 0,5 de milímetro de sobremetal no fundo e nas laterais do rasgo retangular, que é para fazer o acabamento.
troque a fresa por uma fresa angular, de acordo com o perfil desejado da ranhura. Inicie a fresagem, mas com bastante refrigeração, para que sejam removidos os cavacos da ranhura. Muito bem, Caio. Agora que você já sabe fazer uma ranhura trapezoidal, nós vamos fazer um rabo de andorinha. Pois bem, a primeira coisa a fazer é alinhar a peça e fixar. Depois a gente abre uma ranhura retangular, de modo que ela fique com 7,5 milímetros de profundidade e largura menor que a medida Y. Então a gente vai ter que calcular a medida da ranhura? Dá só uma olhada nesse triângulo que mostra pra gente o ângulo da peça. Como é que a gente faz para descobrir o valor do X? Bom, acho que eu já sei, mas você me ajuda, né, Silva? Claro. Como já conhecemos o valor do ângulo e a medida de um dos catetos já é conhecida, vamos usar a fórmula da tangente. Então, tangente de 60 graus é igual a 8 sobre x. Mas o que a gente precisa descobrir é o x. Fazendo as substituições, x é aproximadamente 4 milímetros e 6 décimos. Muito bom, Caio. Agora a gente já pode calcular a abertura Y. Anota aí. 47 menos 2 vezes 4 milímetros e 6 décimos, menos 2 vezes 5 décimos de milímetro, que é o sobremetal deixado nas laterais da ranhura para fazer o acabamento, é igual a 36 milímetros e 8 décimos. Então, o máximo de largura que a ranhura retangular pode ter é aproximadamente 36 milímetros e 8 décimos. Caio, como o valor de Y é igual a 36 milímetros e 8 décimos, e o de X é igual a 4 milímetros e 6 décimos, o diâmetro máximo da fresa deve ser 40 milímetros. Agora já dá pra gente fazer a abertura da ranhura retangular. Fixe e alinhe a peça. Fixe a fresa para fazer a ranhura retangular. Puxe a coordenada. Determine os parâmetros de corte. Frese uma ranhura de seção retangular inscrita na seção trapezoidal. Para isso, deixe aproximadamente 5 décimos de milímetro de sobremetal no fundo e nas laterais do rasgo retangular para fazer o acabamento. Troque a fresa por uma fresa angular de acordo com o perfil desejado da ranhura. Inicie a fresagem, mas com bastante refrigeração para que sejam removidos os cavacos da ranhura. Assim, a gente consegue usinar um lado do rabo de andorinha de cada vez. E agora está na hora da gente escolher a fresa angular. Ela pode ser uma fresa angular de topo para mandril ou uma fresa angular com haste cilíndrica. Vamos lá então a essa fresa angular com haste cilíndrica, Silva. Tá bom, então pega a tabela ali com dimensões normalizadas de fresa. Aqui, tá na mão. As medidas da ranhura que a fresa deve abrir são 47 por 8 milímetros e 60 graus. Então, a nossa fresa de trabalho tem que ter essas medidas aqui. Bom, agora estamos prontos para usinar. Então vamos lá. Primeiro fixamos a fresa no mandril porta-pinças. Como a fresa está centralizada no canal retangular, vamos deslocar a mesa no sentido transversal para poder usinar a primeira lateral da ranhura. Depois de utilizar o avanço manual da mesa, iniciamos a usinagem adotando o movimento discordante. Agora, deslocamos a mesa no sentido transversal, contrário ao primeiro deslocamento, e usinamos a segunda lateral. Depois é só fazer uma limpeza caprichada e está pronto o rabo de andorinha. No interior de alguns elementos que movimentam as máquinas está a chaveta. A chaveta é um elemento de máquina normalizado que transmite movimento de rotação a outros elementos, como a polia montada no eixo de um motor. Sem a chaveta, o eixo gira em falso e não transmite um movimento de rotação para a polia. Por isso, você vai aprender agora a fazer ranhuras de chaveta. A ranhura de chaveta é um rasgo onde se encaixa a chaveta. Para abrir uma ranhura de chaveta, você segue os passos das operações anteriores de fresar ranhuras retas. O X da questão está em escolher a fresa correta para o perfil que se quer obter. Normalmente, para fresar uma ranhura de chaveta, nós usamos a fresa de topo, a fresa Woodruff e a fresa circular de 3 cortes, de acordo com as dimensões que nós queremos obter. E agora, na hora de abrir a ranhura de chaveta, você sabe o que fazer? Não? Então dá uma olhada aqui. Se você precisa fazer um rasgo de chaveta do tipo Woodruff, como neste desenho, você tem que fazer o seguinte. Dê uma olhada na representação da ranhura para conhecer as medidas. Depois, consulte a tabela de fresas normalizadas.
Estas dimensões indicam a fresa adequada para abrir o rasgo solicitado no desenho da peça. Bom, agora é hora de fazer o rasgo de chaveta. Então, vamos pôr a mão na massa. Fixe a fresa com um mandril porta-pinças. Depois, determine os parâmetros de corte e tangencie a superfície do eixo com a fresa. Movimente a fresa no sentido transversal. Suba a mesa com cuidado até que a fresa fique no centro do eixo para tangenciar a lateral do eixo com a fresa. Para fresar rasgos de chaveta tipo Woodruff, o avanço da mesa tem que ser manual e lento, para não quebrar a fresa. Agora é só começar a usinar. Não esqueça que a refrigeração tem que ser contínua e abundante. Esse rasgo de chaveta ficou uma beleza mesmo, hein? E para que tudo que você aprendeu nesta teleaula também fique beleza, preste atenção porque vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fresar ranhuras em T. Aprendeu a fresar uma ranhura trapezoidal. E a fazer um rabo de andorinha. E, finalmente, viu como fresar ranhuras de chavetas. Agora que você já sabe como fresar ranhuras em T, trapezoidal e de chaveta, nada melhor do que uma boa revisada no seu livro de estudos. E não se esqueça de fazer os exercícios. Na próxima teleaula tem mais fresagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Ciência e Ecologia na manhã de sábado, 8h10 da manhã no Globo Ciência. Ficção científica. Vamos conhecer mundos onde tudo pode acontecer. Às 8h40 no Globo Ecologia, Arquitetura. No resgate de antigos materiais, a busca por soluções modernas, baratas e integradas ao meio ambiente. Globo Ciência e Globo Ecologia, juntos na manhã de sábado, a partir das 8h10 da manhã. Realização, Fundação Roberto Marinho. Criança bem alimentada aprende melhor. Por isso o MEC leva a merenda escolar para 33 milhões de alunos das escolas públicas do país. Os recursos vão direto às escolas e prefeituras para que os cardápios possam ser regionalizados. Com a merenda escolar, dá gosto estudar. Se tem aula, tem que ter merenda. Atenção, vai começar agora uma teleaula de História Geral. Este curso tem um total de 36 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 24. Bons estudos! Vamos fazer uma experiência com os direitos do cidadão. Olha aí, eu preguei essa placa na entrada do parque. Vamos ver o que acontece. Com licença. Por favor, você viu a placa? Não, não vi. Dá uma olhada. É proibido entrar no parque. Então, o que você achou dessa proibição? Meio ridícula, né? Como ridícula?
É público o parque, como é que é proibido entrar no parque? Ah, eu acho absurdo, né? Ridículo, porque o parque é do povo, né? Entrar no parque é um direito de todos nós, cidadãos. Para interferir nesse direito, é preciso ter uma boa razão e também autoridade para isso. No meu caso, eu não tenho razão e, como vocês viram, nenhuma autoridade. Mesmo assim, vocês perceberam como os cidadãos tiveram reações diferentes? Pois então, na teleaula de História Geral de hoje, você vai acompanhar uma série de reações a uma série de mudanças que aconteceram no mundo no século XIX. Você vai ver o significado histórico das palavras restauração e reação, o que foram o Congresso de Viena, a Santa Aliança e os 100 dias de Napoleão, e o conflito dos conservadores contra os liberais na Europa restaurada. Pronto, o direito do cidadão de entrar no parque foi restaurado. Agora nós podemos começar a nossa teleaula. Nas últimas teleaulas nós tratamos de revoluções. Americana, francesa, industrial, das colônias ibéricas na América. Hoje nós vamos ver a reação que essas revoluções provocaram. A primeira delas foi a restauração das monarquias. Restauração é o restabelecimento de uma situação histórica vivida anteriormente, quer pela recuperação da independência de uma nação, quer pela volta ao poder de um regime ou de uma dinastia. No nosso caso, vamos tratar da volta ao poder de um regime, começando pela França, logo depois da queda de Napoleão. A monarquia foi restaurada e Luís XVIII assumiu o trono. Ele concedeu uma carta constitucional e governou junto com o parlamento. Assim, a França se tornou uma monarquia constitucional e não absolutista. Essa monarquia preservou algumas conquistas da Revolução, como a liberdade de imprensa e religião, a organização administrativa, a igualdade perante a lei e as liberdades individuais. Apesar disso, os nobres que voltaram do exílio e o clero forçaram o rei a tomar medidas menos populares, devolver as terras aos nobres e trocar a bandeira tricolor pela bandeira da dinastia de Luís XVIII. A grande preocupação dos restauradores era redesenhar o mapa da Europa pós-napoleônica. E isso foi feito durante o Congresso de Viena. Viena, Áustria. Para um turista de hoje, é uma cidade que lembra valsas e bosques. Mas foi aqui que os representantes das grandes potências do século XIX se reuniram para redesenhar o mapa da Europa, entre 1814 e 1815. Dois princípios básicos orientaram as resoluções do Congresso de Viena. Primeiro, a restauração das dinastias destituídas pela Revolução e consideradas legítimas. Segundo, a restauração do equilíbrio entre as grandes potências, evitando a hegemonia de alguma delas. Ou seja, evitar que uma potência passasse a mandar mais que as outras. Difícil, né? Veja como ficou a divisão territorial que não satisfez a nenhuma das potências participantes. Foi formada a Confederação Alemã, da qual faziam parte a Prússia e a Áustria. A Áustria ainda ganhou a região dos Balcãs e o norte da Península Itálica. A Rússia anexou a Finlândia e a Polônia. A Bélgica e a Holanda formaram o Reino dos Países Baixos. A Suécia e a Noruega se uniram. A Turquia manteve o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa. E a Inglaterra ampliou seu império colonial. Ô Vicente, oi. Isso aqui não vai dar certo. Olha, cada um pegou o que interessava, tá certo? Sem se preocupar com as nacionalidades do povo. Misturou língua com língua, cultura com cultura, civilização com civilização e... Olha, os monarcas absolutistas eram assim mesmo, viu, Gil? E te digo mais, essa divisão de país ainda vai dar muita confusão, você vai ver. Olha, eu acho, Vicente, que esse Congresso de Viena deve ter deixado muita gente importante insatisfeita, viu? Uma pessoa importante que não gostou nada dos rumos tomados pelo Congresso de Viena foi Napoleão. Tanto que ele resolveu abandonar o seu exílio na ilha de Elba e voltar à luta. Esse episódio ficou conhecido como 100 dias de Napoleão. Março de 1815. Napoleão desembarca no porto francês de Cannes. Napoleão chega a Paris, toma o poder e faz uma proposta de paz. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia não aceitam a proposta e se unem contra Napoleão. Junho de 1815. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo e enviado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena. Fim dos 100 dias de Napoleão.
E lá vai o Napoleão de novo. Será que ele ainda volta? Olha, você sabe que as potências europeias viveram com esse medo durante muito tempo. Mas o Napoleão acabou morrendo em 1821 no exílio. Como a gente já viu numa das teleaulas. Ah, foi mesmo, não estava lembrando. Então, olha, e tem mais. Os representantes das monarquias absolutistas no Congresso de Viena, para evitar que aparecessem outros Napoleões, fizeram um pacto. Ah, é? E como chamou esse pacto? Esse pacto se chamou a Santa Aliança. E o seu objetivo era perseguir os seguidores das ideias revolucionárias de 1789 e sufocar as rebeliões contra o absolutismo em todo o mundo. A Santa Aliança começou a agir em 1817 e teve muito trabalho, porque em vários países surgiram organizações populares para lutar contra o absolutismo e a ocupação estrangeira de suas pátrias. Sempre que um governo toma decisões que desagradam a população, uma parte dessa população se organiza para defender aquilo que considera seus direitos. No Brasil de hoje, existem vários movimentos populares para defender vários direitos: terra, moradia, trabalho, escola pública. Você já ouviu falar em alguns desses movimentos? Vamos ver. Na Europa, nos tempos da Restauração, surgiram vários movimentos populares. O senhor ouviu falar nos movimentos populares? Terra, trabalho? Já. Que movimentos o senhor conhece? Tomo conhecimento pelos jornais do Movimento Sem Terra, né? Conheço o Real de São Paulo. Existe um movimento contra a violência, vários movimentos sociais, né? França durante a Segunda Restauração, 1815-1830. A França está perdida. Desde que Napoleão caiu e Luís XVIII reassumiu o trono, nós voltamos às fronteiras que tínhamos em 1789. Ainda pagamos uma indenização em ouro. E ainda por cima, os aliados ocupam o nosso território. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas isso não é nada perto do que está acontecendo agora. O rei Carlos X está desencadeando um verdadeiro terror branco. Os aliados dele, os ultra-realistas, estão perseguindo os liberais, partidários dos princípios revolucionários e bonapartistas. Só os nobres têm vez. Nós estamos perdidos. Talvez não. Não é só aqui na França que os patriotas liberais lutam contra o antigo regime. Acabo de voltar de uma viagem e tive contato com os carbonários da Itália, com o movimento jovem polônia que luta contra a ocupação da Rússia e da Prússia, e com os rebeldes da Irlanda, que lutam contra a dominação dos ingleses. Mas a Inglaterra nem ao menos faz parte da Santa Aliança? Não faz porque a Santa Aliança contraria os interesses dela, mas é tão opressora contra as outras. Olha, tem uma coisa que eu queria entender direito. A posição da Inglaterra nessa história toda. Porque, olha, uma hora ela é a favor das grandes potências europeias, outra hora ela é contra, que é o caso da independência das colônias espanholas e portuguesas aqui na América, que os ingleses apoiavam. Não, inclusive existe um texto aqui, ó, de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que pode explicar isso aqui direitinho, quer ver? Então vamos ver, vamos lá. Os ingleses estavam satisfeitos. Por volta de 1815, eles tinham obtido uma vitória mais completa do que qualquer outra potência em toda a história mundial, tendo emergido dos 20 anos de guerra com a França como a única economia industrializada, a única potência naval e, virtualmente, a única potência colonial do mundo. Única potência colonial, Vicente? Exatamente. E a Espanha, como é que ia? Isso que a gente vai ver agora. Você está lembrado que Napoleão tinha invadido a Espanha e Portugal, né? O rei de Portugal fugiu aqui para o Brasil. E o rei da Espanha foi preso. E durante a ocupação, os espanhóis criaram movimentos de resistência. Até 1812, os espanhóis promulgam, isto é, publicam oficialmente uma Constituição. 1814, a Espanha se liberta. Fernando VII assume o trono e é obrigado a prometer obediência à Constituição. Mas ele não cumpre a promessa e abole a Constituição. Usa a Inquisição para perseguir seus adversários liberais. 1820, um regimento que se preparava para ir sufocar os movimentos de independência das colônias da América se rebela contra o rei, que acaba aceitando a Constituição de 1812. 1822, Fernando VII solicita ajuda à Santa Aliança. Tropas francesas esmagam o movimento liberal e reforçam o absolutismo.
Ô, Vicente. Oi. Olha, agora eu tô entendendo o que é reação. Mas reação é uma coisa simples. Ó, Opa, que isso? tá vendo? Reação é isso. Eu te ataco e você reage, não é nada tão complicado. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, reação na história é uma palavra que tem muito mais profundidade. Não, ó, vamos ver no dicionário aqui? Então vai. Reação. Tá aqui, ó. Sistema político extremamente conservador, contrário às ideias que envolvem importantes transformações político-sociais. É isso aí. No caso dos movimentos revolucionários do século XIX, a reação sempre vinha na forma da restauração das monarquias absolutistas. É isso. Um dos países que mais se modificaram na época da restauração foi a Itália. Durante a ocupação por Napoleão, a Península Itálica foi dividida em 2 reinos, Nápoles e Itália. Depois do Congresso de Viena, houve uma nova divisão. O reino do Piemonte foi governado pela Casa de Saboia. O Papa assumiu o governo dos Estados Pontifícios. O reino lombardo-vêneto foi ocupado pela Áustria. E os grandes ducados de Toscana, Parma e Módena foram governados por príncipes austríacos. Península Itálica por volta de 1831. A Itália está perdida. Esses absolutistas, esses estrangeiros, mexem no nosso mapa como se fossem crianças armando um quebra-cabeças. Mas isso vai acabar. Nós, os carbonários, lutamos pela independência e pela unidade da nossa terra. E vocês podem também contar com o meu movimento. Jovem Itália. Eu não conheço esse movimento. É novo. Foi fundado por Giuseppe Mazzini. Mas nós somos tão liberais e tão nacionalistas quanto vocês. Contando que esses nobres não mexam na Santa Aliança. Pois foi justamente o que os nobres fizeram. Acionaram a Santa Aliança, que reprimiu os movimentos, ajudada pelas tropas austríacas que ocupavam o norte da península. E como essa última vitória da reação encerra o nosso assunto por hoje, vamos revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que depois do período revolucionário, a Europa viveu um período de restauração. As grandes potências se reuniram para redesenhar o mapa da Europa no Congresso de Viena. Durante a realização do Congresso de Viena, houve uma breve volta do ex-imperador da França, que ficou conhecida como os 100 Dias de Napoleão. Para evitar novas revoluções, as monarquias absolutistas fizeram um pacto que se chamou a Santa Aliança. Contra a restauração, surgiram na Europa vários movimentos populares que foram reprimidos com a ajuda da Santa Aliança. A história é como uma gangorra. Alguns estão no poder e outros querem tomar o poder. E quando um grupo sobe, o outro tem que descer. Será que algum dia a humanidade vai chegar ao equilíbrio, quando todos poderão exercer livremente seus direitos e deveres? Até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. No Globo Repórter, você vai rever o sucesso dos brasileiros fora do país. As histórias de quem saiu do Brasil em busca de fama, fortuna e realização. A vida do jovem Ronaldinho, o craque que virou ídolo na Espanha. O estilista que conquistou o circuito internacional da moda. E o pintor que já vendeu suas obras para Schwarzenegger, Mike Tyson e até para a primeira-dama americana. Hoje, no Globo Repórter. O MEC está dando um voto de confiança aos novos prefeitos para que estados e municípios continuem distribuindo a merenda escolar. 45 dias de aula sem interromper a merenda.
A continuidade do benefício depende da prestação de contas e da criação de um conselho de alimentação escolar com professores e pais de alunos. Se tem aula, tem que ter merenda. Atenção, vai começar agora uma teleaula de História Geral. Este curso tem um total de 36 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 25. Bons estudos! Oi, antes da gente começar, eu queria que você desse uma bela olhada nesta vila aqui. Até parece que a gente está na Inglaterra, não é mesmo? Mas, na verdade, nós estamos em pleno centro da cidade de São Paulo, na Vila Inglesa. Uma vila que foi construída para os engenheiros ingleses que vieram para o Brasil no fim do século XIX, para, entre outras coisas, construir estradas de ferro. Não foi só para o Brasil que os ingleses vieram. Em vários lugares do mundo, a presença britânica foi marcante. Essa era uma amostra evidente de que a Inglaterra tinha se tornado uma grande potência. Só que a Inglaterra não era a única. Vários outros países europeus também se organizaram e se fortaleceram durante o século XIX e saíram mundo afora atrás de territórios para colonizar. Veja só como a Europa dominava boa parte do planeta no fim do século XIX. Mas como isso foi possível? Como um continente como a Europa conseguiu dominar tantos outros países? Bom, para conseguir se impor, se expandir e conquistar tantos territórios, os países europeus tiveram primeiro que se fortalecer e se transformar em grandes potências. Nós vamos saber direitinho como isso aconteceu nessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo de que maneira os trabalhadores ingleses começaram a se organizar em sindicatos. Como a França tenta resolver os conflitos gerados entre os interesses dos trabalhadores e dos burgueses. E como foi a unificação da Itália e da Alemanha. Olá! Como a gente viu em outras teleaulas, a Revolução Industrial trouxe um grande desenvolvimento econômico para a Inglaterra. As fábricas, com suas surpreendentes máquinas, além de produzir mais em menos tempo, também começaram a gerar novos núcleos urbanos, ocupados basicamente por dois grupos sociais, a burguesia industrial e o operariado. Apesar dessas mudanças todas, as leis eleitorais eram antigas e beneficiavam a aristocracia, os nobres que continuavam controlando o parlamento. Traduzindo, a burguesia e o proletariado geravam riquezas, mas não tinham poder político. Insatisfeitos com essa situação, tanto os donos de fábrica quanto os operários começaram a pressionar o parlamento, que por fim começou a ceder. Mas a situação na Inglaterra naquele momento era mais complicada do que simplesmente modificar a legislação eleitoral. É claro que existia um grande desenvolvimento econômico, mas a riqueza gerada pelas máquinas não era para todos. Na verdade, a maioria da população inglesa vivia na mais absoluta miséria, mesmo enfrentando jornadas de trabalho de até 15 horas por dia. Essa situação acabou levando os trabalhadores a se organizarem em sindicatos para defender seus direitos e exigir melhores salários. Essas associações de trabalhadores que começaram a surgir estavam basicamente apoiadas nas ideias socialistas de Marx e Engels, autores do famoso Manifesto Comunista. Apesar das dificuldades, a mobilização dos trabalhadores ingleses não foi em vão. O industrial Robert Owen cria cooperativas de operários e surge o movimento cartista. O movimento cartista foi um movimento de operários que reivindicavam condições básicas e direito de trabalho. Eles tinham esse nome, cartistas, porque escreviam cartas endereçadas a políticos e patrões fazendo suas reivindicações. Esse movimento tornou possível o surgimento de um novo partido político, o Partido Trabalhista, criado em 1890. Mas os operários ingleses não eram os únicos que estavam se organizando e lutando pelos seus direitos no século XIX. Na França estava acontecendo a mesma coisa. 1848. É um ano agitado na França, que mais uma vez é palco de uma revolução. A Revolução de 1848, que acaba com a monarquia burguesa de Luís Filipe I.
e institui a Segunda República, cujo governo provisório é formado pelos socialistas que lutam por profundas reformas sociais e pelos liberais moderados que defendem os interesses da burguesia. Os socialistas conseguem várias conquistas, como a jornada de trabalho de 10 horas e a adoção do voto universal masculino e secreto, mas perdem as eleições. Assim que assumem o poder, os liberais fecham as oficinas nacionais criadas pelos socialistas para dar trabalho aos desempregados. O episódio é o estopim que provoca a luta armada entre os dois grupos. Após sangrentos combates, os socialistas são derrotados. 14 mil rebeldes são deportados para as colônias e o movimento operário é desarticulado. Depois de sufocar o movimento socialista, a França adota o regime presidencialista, cujo primeiro presidente é Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador. Sem deixar claro a que veio, o novo presidente adota uma política que oscila entre os socialistas e os burgueses e acaba batendo de frente com a Assembleia, que em maio de 1850 quis restringir o direito do voto. Depois disso, uma eleição concede o título de imperador a Luiz Napoleão, que assume o trono francês como Napoleão III. Começa aí o Segundo Império. Os primeiros anos do governo de Napoleão III foram marcados por uma política repressiva contra os seus opositores. Mas na década seguinte, a partir de 1860, Napoleão III muda de postura. Abre estradas de ferro, atualiza e democratiza o ensino e reconhece o direito de greve. No plano externo, a política de Napoleão III não se diferenciava muito dos seus vizinhos europeus. Imperialista, tinha como objetivo conquistar novos territórios e colonizá-los. Foi movido por esse sentimento imperialista que o imperador francês tentou transformar o México numa colônia francesa na América. México, 1861. O presidente Benito Juárez suspende o pagamento das dívidas mexicanas com os credores europeus. Imediatamente, Inglaterra, Espanha e França resolvem intervir militarmente. Napoleão III não perde a oportunidade para expandir o imperialismo francês. Apoiado pelos setores conservadores do México, Napoleão III invade o país e derrota as forças do presidente Benito Juárez. A monarquia é proclamada pelos conservadores mexicanos. O arquiduque Maximiliano, irmão do imperador da Áustria, é coroado imperador do México. Com o apoio das tropas francesas, Maximiliano consegue dominar praticamente todo o México. O projeto imperialista de Napoleão III, ao que tudo indica, caminha a passos largos, mas por pouco tempo. Em 1867, com o fim da Guerra de Secessão, os Estados Unidos exigem o fim da intervenção francesa no México. Ao mesmo tempo, Napoleão se vê pressionado pelo crescente poderio prussiano que ameaça o equilíbrio europeu. Por causa disso, retira as tropas francesas do México. Sem o apoio francês, Maximiliano se rende e é fuzilado. Fuzilado? É isso mesmo. Mas como? Que país latino-americano é esse que consegue, em pleno século XIX, rechaçar o imperialismo europeu? Então, Vicente, foram esses dois aqui que lideraram a Revolução Mexicana de 1911? Exatamente. Pancho Villa e Emiliano Zapata. Agora, como é que foi tudo isso, hein, Vicente? Eles venceram os europeus de uma hora para outra? Assim, como é que... Que isso, Gil? Para os mexicanos chegar onde eles chegaram, eles tiveram que lutar praticamente por todo o século XIX e até o começo do século XX. E quando isso começou, hein? 1810. A então colônia mexicana fica independente da Espanha. Os revolucionários tentam destruir a sociedade de castas fechadas e de grandes latifúndios. 1858. Começa a Revolução da Reforma. Os revolucionários mexicanos lutam agora contra a igreja, dona de muitas terras. A igreja, como é de se esperar, reage e se une aos grandes proprietários. A luta armada cobre todo o território mexicano. Liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa, índios e peões sem terra derrubam o regime de Porfírio Dias. Os objetivos dos revolucionários são promover a reforma agrária, lutar pela nacionalização, pela democracia política e pelo ensino público para todos. Voltando um pouco no tempo, só para a gente não se perder, você se lembra que a Revolução Mexicana entrou na sua reta decisiva depois que Napoleão III retirou sua tropa do México, deixando o imperador Maximiliano indefeso.
por que foi mesmo que Napoleão III fez isso? Porque a Prússia estava se tornando cada vez mais poderosa e, com isso, ameaçava o equilíbrio europeu. Os temores de Napoleão III acabaram se revelando verdadeiros. Um incidente diplomático em 1870 acaba levando a Prússia a declarar guerra contra a França. Começa a Guerra Franco-Prussiana. Com a ajuda da Confederação Alemã, a Prússia consegue em pouco tempo derrotar o exército francês e prender Napoleão III. Com isso, chega ao fim o Segundo Império. Na França, forma-se um governo provisório que proclama a Terceira República. Mas a França, que antes mesmo da guerra já vivia problemas internos, vê, depois dessa derrota, o agravamento de sua situação social. Com isso, uma insurreição popular se torna inevitável. E eclode em Paris um movimento que ficou conhecido como a Comuna de Paris. Aproveitando a confusão que tomou conta da cidade depois da guerra contra a Prússia, socialistas e anarquistas tomam Paris e organizam a Comuna. Durante 2 meses, Paris se transformou numa sangrenta e violenta praça de guerra. O saldo que a Comuna de Paris deixou é realmente impressionante. 20 mil revoltosos foram fuzilados. Milhares de anarquistas e socialistas tiveram que deixar a França e se exilaram em outros países. Mas não era só a França que enfrentava problemas internos na segunda metade do século XIX. Roma, Itália. Mamma querida, conhecer a terra dos nossos antepassados está sendo muito emocionante. Mas o que me deixou tocado mesmo foi saber que nossa família é originária da região de Piemonte, que foi da onde a Itália começou a lutar por sua unificação e conseguir chegar ao mapa que tem hoje. Puxa vida, Gil. Quer dizer que há pouco mais de 100 anos a Itália não era um país unificado, não era uma coisa só? Não, olha, o centro da Itália era dominado pela Igreja Católica, o norte pelo Império Austríaco. E os Bourbons, ligados aos antigos reis da França, dominavam o sul da Península Itálica. Olha, e quando é que a Itália se transformou num país mesmo? Quando que ela se unificou? O processo de unificação da Itália não foi nada fácil. Afinal, os revolucionários tiveram que lutar contra 2 grandes poderes daquela época, a Igreja e o Império Austríaco. Apoio mesmo para suas ideias nacionalistas, os patriotas tiveram apenas de Vítor Emanuel II, um monarca liberal que governava o reino do Piemonte. Só que Piemonte era um reino tímido se comparado ao poder que tinham a Igreja e o Império Austríaco. Por isso, antes de ir à luta, era preciso fortalecer Piemonte. Uma tarefa cumprida à risca pelo ministro Conde de Cavour, o principal promotor da unidade italiana. Em pouco tempo, Piemonte se desenvolveu economicamente e fortaleceu o seu exército. Daí para frente, em 3 anos, de 1858 a 1861, os patriotas conseguem o apoio da França, da Inglaterra e da Prússia. As forças que dominavam a Península Itálica são derrotadas e Vítor Emanuel II, o monarca piemontês, é coroado rei da Itália. Além da Itália, havia também outra região da Europa que nessa mesma época também viveu um processo de unificação. Trata-se da Alemanha, que, como o norte da Itália, também tinha vários dos seus principados dominados pelo Império Austríaco. Só que detalhes dessa unificação alemã você vai ficar sabendo no seu livro de estudos, porque agora é hora da gente revisar o que você viu nessa teleaula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os trabalhadores ingleses começaram a se organizar em sindicatos. O que foi a Comuna de Paris, uma revolta provocada por socialistas e anarquistas franceses. E como foi o processo de unificação da Itália. Nessa teleaula, você viu como as grandes potências europeias se desenvolveram e se unificaram durante o século XIX. Na próxima teleaula, você vai ver como essas mesmas potências expandem seus territórios, colonizando vários outros países. Não perca e até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Ciência e Ecologia na manhã de sábado, 8h10 da manhã no Globo Ciência. Ficção científica. Vamos conhecer mundos onde tudo pode acontecer. Às 8h40 no Globo Ecologia, Arquitetura. No resgate de antigos materiais, a busca por soluções modernas, baratas e integradas ao meio ambiente. Globo Ciência e Globo Ecologia, juntos na manhã de sábado, a partir das 8h10 da manhã. Realização, Fundação Roberto Marinho. Guaporelli cuida tudo. Agora você encontra a Chevrolet nas melhores condições do mercado. Venha, oferece... Bom dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. São 7h01 desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. 5.000 mendigos que moram nas ruas da capital serão contratados pela prefeitura dentro de um mês para fazer a limpeza das ruas. Terão carteira assinada, salário entre R$ 112 e R$ 330 reais e vão receber treinamentos de empresas, além de alojamentos. O prefeito Celso Pitta criticou o atual serviço de limpeza urbana e mandou contratar os novos garis. A ideia de utilizar a mão de obra de moradores de rua foi da própria Limpurb. E veja agora os destaques da nossa edição de hoje do Bom Dia São Paulo. Presos em Peruíbe, no litoral sul, donos de restaurante que ajudavam no golpe dos cartões de crédito. Muito movimento nas lojas à procura de fantasias de carnaval. A Vai-Vai briga pelo bicampeonato. E o Campeonato Paulista de Futebol começa amanhã cheio de novidades. Os dirigentes prometem até lanchinho para os torcedores que forem aos estádios. Para explicar como será o Paulistão, um espetáculo esse ano, está aqui conosco no estúdio o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo Fará. Bom dia, presidente. Daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Paulista, então. O carnaval deve ser de